Olá, irmãos e amigos, um bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia, graças a Deus, de leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 194, onde no Antigo Testamento continuaremos o livro de Jó. Hoje serão os capítulos 32, 34 e 35, certo? Depois pularemos para o Novo Testamento, continuando lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo hoje, 6º, certo? Então, em breve estarei começando com oração. Pegue o exemplar sagrado, lembrando que a leitura é sem comentários dos textos lidos, versão da Bíblia revista e corrigida, tudo bem? E de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, aqui diante da Tua palavra, pedimos a Tua misericórdia. Venha abençoar grandemente, meu Pai, mais este dia, mais essa luta onde queremos terminar a leitura de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano. Abençoa grandemente a minha vida, a vida de cada um que está também engajado neste projeto, que está orando e que possamos, meu Pai, não só ler, mas praticar o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Muito obrigado, meu Senhor, pela Tua misericórdia, pelos Teus livramentos, pela saúde, pela nossa família, pela nossa congregação. Muito obrigado pela paz que Tu nos tem dado, mesmo em meio ao mundo de tanta violência. Continua, Senhor, nos protegendo. A Ti pertence o verdadeiro livramento. E eu te oro e te agradeço, clamando em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Jó, capítulo 32. Tem como subtítulo: Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós a que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria. Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais. Faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes, e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião. Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Vamos agora, Jó, capítulo 33. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Esse foi o subtítulo. Versículo 1 fala: Assim, na verdade, ó Jó,
ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não desça a cova, lá achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará aos dias da sua juventude. Deveras, orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, porque de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Jó, capítulo 34 agora tem como subtítulo Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Versículo 1 do capítulo 34 fala, respondeu mais Eliú e disse, ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente.
nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há entendimento em ti, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial? Ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles, no momento, morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com o povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes? Faze tu, pois, e não eu, a escolha. Que é, logo, o que sabes? Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Vamos agora para o último capítulo de hoje, Jó, capítulo 35. Tem como subtítulo: O bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouve. Capítulo 35, versículo 1 fala: Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres: Maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste: De que te serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: Onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce,
nem grandemente considera a arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Leitura concluída. Jó capítulos 32, 34 e 35, certo? Vamos agora partir para o Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. A leitura hoje se dará no capítulo 6. Todo o capítulo 6, que tem como subtítulo Paulo censura o litígio entre os irmãos. O versículo fala: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os justos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja? Para nos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor por mais um dia de leitura da Tua poderosa palavra. Queremos Te agradecer, meu Pai, e dizer que o Teu nome seja glorificado, edificado, porque Tuas palavras são perfeitas. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa grandemente, meu Senhor, a vida de cada um. Dá um dia de livramento, de paz, de saúde, e que eles possam participar dos trabalhos da sua congregação. Te oro, Pai Santo, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, mais um dia de leitura concluída com sucesso. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura, certo? Hoje, dia 194, lemos Jó, capítulos 32, 33, 34 e 35, e depois
Lemos no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Tudo bem? Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado nas vossas vidas. Continue orando por mim e por esse projeto. E busquemos também praticar o que nós estamos lendo. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos entrando no dia 195. Até mais.